reta final na montagem dos ministérios, muita gente de olho para saber aí quem irá ocupar as 16 pastas ainda faltantes. A Natália Pazzi está por lá. É uma das pessoas que está não sendo cotada, ela está lá apurando para quem será anunciado. Vai saber. Oi, Natália. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês, uma ótima semana, também um ótimo Natal para quem está nos acompanhando, já que eu estou voltando do recesso hoje e ainda não tinha falado com vocês. E é uma expectativa para essa semana muito grande, justamente para esses anúncios finais aí para a composição do Ministério do presidente eleito Lula. Lula que deve anunciar nesta semana os nomes dos outros 16 ministros que faltam para completar a esplanada dos ministérios, e a expectativa é de que entre esses nomes esteja o destino de Marina Silva e também de Simone Tebet. As duas, a gente lembra, apoiaram o petista durante as eleições presidenciais e esperam aí que sejam indicadas para algum ministério. Na semana passada, depois aí da recusa de Marina Silva de comandar a autoridade climática do governo, ela deve mesmo comandar a pasta do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. Assim, a senadora Simone Tebet deve ser indicada para outro cargo. Ainda existe uma dúvida, que pode ser o Ministério das Cidades ou do Planejamento, dois que estão aí no radar do partido dela, o MDB. Ao todo, 21 nomes já foram anunciados pelo novo governo, e as indicações para os cargos que faltam devem ser confirmados, então, até amanhã, terça-feira. Alguns cargos devem ficar mesmo com o Partido dos Trabalhadores, inclusive aliados de Lula, como, por exemplo, aí os deputados Paulo Teixeira, do PT paulista, e também Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, devem ocupar o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, respectivamente. E numa tentativa aí de diminuir essa pressão, o Lula também afirmou que os possíveis novos ministros devem aguardar o anúncio oficial, que deve, de fato, acontecer ainda nesta semana, porque não tem mais prazo para isso, né? O ano está acabando e já tem posse aí no próximo fim de semana. E apesar da falta de membros aí de outros partidos aliados, alguns deputados também vieram defendendo que a aprovação da PEC do Bolsa Família é a prova de que a base de apoio a Lula no Congresso está sendo formada, inclusive por partidos que não apoiaram a eleição do petista. E também existe a expectativa de que alguns outros partidos ainda sejam agraciados com ministérios nesse novo governo. Por exemplo, o PSD deve comandar o turismo, Minas e Energia, além do Ministério também da Agricultura. A grande questão envolvendo Simone Tebet, caso ela vá para o Ministério do Planejamento, é uma questão ali de lidar com o Fernando Haddad, já que o grande Ministério da Economia vai ficar dividido em 4 grandes pastas. Então precisa de uma indicação para o planejamento que não bata a cabeça diretamente com o Fernando Haddad, que vai comandar o Ministério da Fazenda. A expectativa é de que Lula volte para Brasília hoje, inclusive a gente está de olho nisso, para que esses anúncios aconteçam entre hoje e amanhã. Ô, Natália, além de estar quebrando a cabeça aí para montar esses ministérios, Lula tem que olhar muito bem também para quem será, e o PT tem que entrar muito bem, quem serão os seus líderes na Câmara e no Senado. Afinal de contas, está vindo aí um time bastante bolsonarista, né? É um congresso que se elegeu com uma força muito grande ali de apoiadores de Jair Bolsonaro. Isso está sendo discutido de que forma por aí? Bom, Ellen, é uma questão importante porque a gente está tendo uma mudança bem significativa no Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que vem com uma base, por exemplo, mais bolsonarista, em um momento que o presidente Jair Bolsonaro está deixando a presidência da República, mas vai continuar, então, com esses apoiadores dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, o PL vai ser a maior bancada. PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, a maior bancada na Câmara. Muito já se diz de que alguns membros do PL já estão em conversas, em negociações de apoiar Lula em alguns momentos, em algumas pautas, de não ser uma oposição tão ferrenha assim, mas claro que temos alguns deputados, alguns senadores que não largam aí o apoio a Bolsonaro e vão insistir nessa oposição aí muito fortalecida em relação ao presidente eleito. A gente lembra que com o processo eleitoral, 1/3 do Senado foi renovado e outros 513 deputados federais foram eleitos. Muitos, claro, conseguiram
aspiram ali à reeleição, mas a grande maioria está em início de mandato, primeiro mandato. Como eu disse, o PL conquistou aí 99 cadeiras e vai ter a maior bancada da Câmara dos Deputados, junto com o PP, de Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Republicanos, que juntos vão somar aí quase 190 deputados federais. Na teoria, esses partidos seriam aí oposição a Lula, mas as recentes discussões aí e também as reuniões para aprovação da PEC do Bolsa Família mostraram que a situação pode, de fato, aí ser um pouco diferente. A gente veio falando sobre muitos deputados e senadores que se movimentaram, mesmo sendo contrários a Lula, a favor da PEC aí do auxílio, PEC da transição, PEC do Bolsa Família, que foi aprovada, então, na semana passada no Congresso. E vale destacar que o PT, que é o partido de Lula, obteve 68 cadeiras e, somadas às outras siglas que já declararam apoio ao presidente da República eleito, o total chega a 122 cadeiras. E o fato é que essa renovação de 1/3 no Senado foi suficiente para mudança significativa, né? Que pela primeira vez em 25 anos o MDB não será o partido com a maior bancada, então, no Senado Federal. E esse posto aí vai ser do PL, partido de Bolsonaro, que elegeu 8 senadores e terá 13 cadeiras a partir de 2023. E Lula, como você disse, Ellen, também já começou com essa movimentação em relação às lideranças. Ele encaminhou já quem serão os parlamentares escolhidos para ocupar as lideranças do governo na Câmara e também no Senado. No Senado, o líder do governo deverá ser o senador Jacques Wagner, que teve atuação aí nos bastidores para criar um clima de apoio em torno da aprovação da PEC do Bolsa Família. Já na Câmara dos Deputados, o escolhido para o cargo de líder do governo será o deputado José Guimarães, que ele já foi líder durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff e também teve uma atuação aí fundamental durante a campanha do petista à presidência da República. E, por fim, o Lula também definiu que o líder do governo no Congresso Nacional deverá ser o senador Randolfo Rodrigues, que foi um dos principais opositores a Jair Bolsonaro, sendo também um dos principais articuladores para a instalação da CPI da Covid. Então, essa questão da esplanada e também dos cargos importantes no Congresso já estão aí, essas últimas pecinhas sendo movimentadas para que, de fato, no próximo domingo, a gente tenha a posse de Lula com tudo já encaminhado.